sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas ao nosso Sarau Literário. Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, e o curso é Letras Vernáculas EAD, o polo de Ibicuí. E aqui nós temos o grupo que vai apresentar, eu que vos falo, Marivaldo Teixeira dos Santos, a nossa amiga Cíntia Silva Rodrigues e a nossa amiga Jéssica Souza Conceição. Nós vamos pedir licença aqui para fazer a apresentação dos slides em tela. Vamos lá, nossa disciplina é Literatura Comparada 1, a poesia de língua portuguesa, a professora Raquel da Silva Ortega, o tutor Antônio Barreto. Vamos para as nossas considerações iniciais. A nossa temática, conforme já fora dita, é o amor, e para desenvolvê-la nós escolhemos 3 obras, 2 poemas e uma música. Os 2 poemas são O Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, que é o 11º soneto de Luís Vaz de Camões, poeta português, e o texto bíblico da Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 13, versículos de 1 a 13. E a música é Monte Castelo, da banda Legião Urbana, composta por Renato Russo. Após a apresentação das obras, iremos fazer a análise comparada das mesmas, seguindo para as considerações finais, referências e agradecimentos. Agora eu vou passar para a nossa colega Cíntia, que vai fazer a declamação do primeiro poema. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata, lealdade. Mas como causar pode ser o favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Agora nós vamos ouvir a colega Jéssica falando sobre o texto bíblico. A leitura consiste na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao 13. É Paulo que escreve um dos capítulos mais importantes da Bíblia Sagrada e também é considerado parte mundial da literatura, esse escrito. Ainda que eu falasse as línguas dos anjos e dos homens e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque, em parte, conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor.
Que lindo, né? Vamos ouvir aqui, vocês vão me ajudar a cantar a música Monte Castelo, da Legião Urbana. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja ou se vai descer. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é um não contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha e se perder, é um estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade, tão contrário a si é o mesmo amor. Estou acordado, todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Agora vamos passar para a nossa colega Jéssica, que vai dar início à análise da música, análise comparada da canção. Análise da música. Informações preliminares. O nome da música, Monte Castelo, da banda Legião Urbana, composição de Renato Russo, no ano de 1989. O tema, o amor, nos versos entrelaça as passagens do texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 13, com o soneto 11 do poeta português Luís Vaz de Camões. O contexto. Monte Castelo é um monte da Itália, onde foi travada a Batalha de Monte Castelo no final da Segunda Guerra Mundial. A batalha marcou a presença da Força Expedicionária Brasileira, FEB, aliados ao exército norte-americano na tentativa de conter o avanço das forças alemãs no norte da Itália. Citação retirada de batalha, 2021. A intenção da música, de acordo com A Mãe, de Renato Russo, ela revela que o autor escreveu a canção em homenagem ao seu tio,
que lutou nessa batalha. Outro detalhe também que eu andei pesquisando sobre a música é que Renato Russo, ele não pegava o título da música para estar de contexto com a música em si, mas sim com a realidade que ele queria retratar naquele momento. A análise da música de acordo com a primeira estrofe. A primeira estrofe, ela foi retirada do verso bíblico, do versículo 1 do texto bíblico, e está assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. E a versão está no versículo 1, está dessa forma: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Existe a repetição 3 vezes dessa estrofe na música e por isso é desconsiderada na contagem das suas estrofes. Outro fato importante dessa primeira estrofe é a alusão que se faz, né, do amor como a parte mais importante do que a capacidade de se comunicar em qualquer idioma. E assim, ele ressalta as 4 nações, Estados Unidos, Brasil, Alemanha e Itália, que representam as distintas línguas dos homens. Como não tinham amor, estavam em guerra. Dito de outra forma, se o amor for apenas de palavras, é só barulho, não serve. Baseado nesse contexto de guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, citada pela canção, o amor, o tema abordado na canção, traz justamente essa ênfase, né, que não havia essa distinção e esse saber sobre o que é o amor. Só em palavras não serve, ele precisa ser praticado. E a análise da segunda estrofe, que também foi retirada e adaptada do versículo 4 do texto bíblico de 1 Coríntios, diz assim: é só o amor, que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. A versão retirada da estrofe do texto bíblico. E a versão verdadeira do texto é: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Aqui o amor ele é apresentado como um sentimento benigno e verdadeiro, e que ele não se corrompe, né, de acordo com o que vai acontecendo no seu cotidiano, no dia a dia, ou como os sentimentos mesquinhos, como a inveja. Perdoem a redundância, gente. As guerras, elas surgem justamente através da vaidade dos homens. E isso está bem explícito na canção Monte Castelo, né? Aqueles que buscam seus próprios interesses tratam o outro de forma leviana, né? Quando você busca somente seu interesse individual e esquece do coletivo, de certa forma você está envaidecendo o seu coração, se corrompendo, e assim faz com que você não trate o outro de uma forma como deveria ser tratado, de uma forma amorosa. E aí eu passo a continuidade para minha colega Cíntia. Aí eu vou explicar aqui. A terceira estrofe da música, ela é idêntica, né, ao soneto 11 de Camões. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Citação direta do primeiro quarteto. Os versos tentam explicar o amor através do recurso de aproximação das palavras, que exprimem conceitos aparentemente contrários, mas inerentes à natureza do sentimento amoroso. Expressões como arde e não se vê e dói, mas não se sente, nos leva a uma reflexão sobre o amor como algo incompreensível pelo viés da razão e ao mesmo tempo que faz todo sentido no contexto da experiência. Na quarta estrofe, juntamente com o segundo quarteto do poema de Camões, há pequenas adaptações do segundo quarteto. É um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente. É um não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. E aí no soneto, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha em se perder. Então há pequenas adaptações do segundo quarteto, parece haver uma relutância na aceitação do querer e ao mesmo tempo uma busca constante por esse sentimento. A razão não quer querer, mas o coração já quer bem. Talvez como medida para deixar de se sentir solitário, para acabar com o descontentamento, para compreender que há ganho mesmo quando se perde.
A forma de se encarar esse sentimento é tão subjetiva quanto a individualidade de cada amante. Agora eu vou dar seguimento a partir da quinta estrofe, Pronto. que nos diz: é um estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Tão contrário a si é o mesmo amor. Então, na quinta estrofe, há uma junção do primeiro terceto do poema de Camões, e o quarto terceto é suprimido, são suprimidos os dois primeiros versos, e é incorporado somente o último verso, e faz um fechamento muito interessante. Então, esses versos, eles dão seguimento ao raciocínio que foi desenvolvido anteriormente, que já vem sendo desenvolvido com a junção das duas obras, e continua expondo ideias, concepções contraditórias, que culminam com o último verso: tão contrário a si é o mesmo amor. Este verso, ele resume o poema, resume a obra, informando que, de fato, o amor é contraditório. Na mesma medida, essa quinta estrofe, ela abre espaço para uma nova seção da canção, onde o autor ele incorpora uma parte autoral e retoma o texto bíblico, como veremos a seguir. A sexta estrofe nos diz: estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, que conhece o que é verdade. Essa parte inicial, onde fala que todos dormem, é autoral, e quando ele fala que vê em parte, ele está retomando o texto bíblico que diz: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então, essa sexta estrofe inicia com a parte autoral, conforme já disséramos antes, e retoma o texto bíblico. Ao ligar as duas obras, o autor afirma que está acordado enquanto todos dormem. Dessa forma, ele já teria despertado para o conhecimento sobre o amor, mesmo que os demais ainda não. Ainda assim, não seria um conhecimento pleno, haja vista que esse desejo de alcançar ainda esse conhecimento pleno fica subentendido no antepenúltimo verso. E os dois últimos versos ressaltam que somente através desse sentimento, que é o amor, é que poderemos alcançar a verdade em sua plenitude. Conforme postulamos no começo, a estrofe que diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ela se repete, e ela é a última, os dois últimos versos são compostos por ela. Porém, como já falamos sobre elas, não nos atentaremos novamente à mesma questão. Então, as considerações finais, nós observamos aí ao longo dessa apresentação uma análise comparada da música Monte Castelo, do Legião Urbana, com o texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 13, de 1 a 13, e o soneto de Camões, o soneto 11, cujo título é a primeira linha, ou a primeiro verso do poema, que é o amor é fogo que arde sem se ver. Então, percebemos como essas obras dialogam entre si, formando uma relação ainda mais intrínseca, considerando que Renato Russo, compositor da música, inspirou-se nas outras duas obras citadas, retirando e adaptando trechos das mesmas. Essa releitura de clássicos tão célebres contribui para fazê-los conhecidos às novas gerações e evidencia a literatura comparada como um importante campo da literatura. Aqui estão as nossas referências. E a frase de gratidão é de William Shakespeare, que nos diz: a gratidão é o único tesouro dos humildes. Vou aqui interromper o compartilhamento. Agradecemos a todos. Desejamos Feliz Natal no próximo Ano Novo.